Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro do luxo ao lixo. Hoje a gente vai falar de um ônibus de uma empresa lá da Bahia, de um ônibus da Cidade Sol, que tinha um prefixo 8000 por lá. Esse ônibus ele não roda mais, né? Ele acabou virando um sucata por conta de ter se envolvido em um acidente de natureza grave em 2019. Esse ônibus ele poderia também estar no quadro ônibus não é tudo igual, porque ele é um ônibus que, além de ter se envolvido nesse acidente e estar presente aqui nesse quadro, agora a gente conta uma história dele, ele também é um ônibus que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, que tinha muita coisinha, muito detalhezinho a mais ali que tornava ele diferente dos outros carros da frota da Cidade Sol. Então, se você gosta desse quadro, já vai deixando o like para você não esquecer de deixar depois, solta a vinheta do canal e na volta a gente conta a história aí do carro 8000 da Cidade Sol. O quadro do luxo ao lixo de hoje vai falar do carro 8000 da empresa Cidade Sol, que após se envolver num grave acidente, nunca mais voltaria a rodar novamente. O carro 8000, se não tivesse se acidentado, poderia estar facilmente no quadro ônibus não é tudo igual. Isso porque ele é um carro diferenciado, destacava-se do resto da frota e era considerado por motoristas e admiradores da empresa como o melhor carro da Cidade Sol quando adquirido junto com o carro 7090, que tinha a mesma configuração. Mas o que tinha de mais o carro 8000? Primeiramente ele era trucado. Você pode achar que isso não significa grande coisa, mas para a Cidade Sol significava, e muito. Antes da chegada desse carro em 2013, sabe qual foi a última vez que a Cidade Sol tinha adquirido um ônibus trucado? Foi em 1988, quando chegou na frota o carro 2160, que era um Viaggio G4 1100 com chassi Mercedes-Benz O371 RSD. E naquele tempo só tinha ele de trucado também. O carro 8000 foi uma espécie de divisor de águas na história da Cidade Sol. Não só pelo fato de ser trucado e depois dele a empresa ter pegado gosto por esse tipo de chassi e adquirido vários outros, mas também porque o 8000 tinha um padrão de conforto superior ao restante da frota da empresa. E nas renovações seguintes da Cidade Sol, a busca por oferecer mais conforto também se tornou constante. Antes da chegada dele, nos anos 2000 e início dos anos 2010, eu já tinha andado muitas vezes de Cidade Sol e na Rota, que também faz parte do mesmo grupo, e as configurações internas dos carros que a empresa adquiria era bem sofrível, apertados, quando muito tinha um ar-condicionado para a gente não sofrer com o calorão da Bahia. Após a chegada do 8000, as renovações trouxeram carros mais confortáveis. Hoje em dia a empresa oferece serviço semi-leito e até ônibus de 2 andares com serviço leito a empresa adquiriu para trazer mais conforto aos passageiros. O 8000 tinha muita coisa legal no seu interior também. Marcando esse período de transição, o carro era executivo, tinha 46 lugares, encosto de cabeça em viscoelástico, não chegou com apoio para as pernas, mas a Cidade Sol os instalou depois, tinha ar-condicionado, 4 monitores, piso com revestimento que simula madeira para dar aquele ar mais sofisticado ao carro, frigobar e para mim o mais legal de tudo, acima do frigobar no fundo tinha uma máquina de café. E não, ela não era de enfeite. Um carro com este padrão de conforto acabaria logicamente caindo no gosto das pessoas que alugam ônibus da Cidade Sol. Sendo assim, no começo era raro vê-los em linhas nos fins de semana, porque sempre alguém estava alugando o 8000 para fazer turismo. Na maioria das vezes, 70, 90 e 8000 eram alugados juntos. Os destinos turísticos onde 8000 já foi fotografado são muitos, como Porto Seguro, Fortaleza, Aparecida, Petrolina, Aracaju, Recife, Muriaé em Minas Gerais, Belo Horizonte, Bom Jesus da Lapa, inclusive lá em Bom Jesus da Lapa na foto, tá o 8000 junto com o 7090 do lado. Nesse tempo, quando não estava no turismo, era visto com frequência nas linhas Jequié Santa Inês e Santa Inês Salvador. A mesma coisa vale para o 7090. No começo de 2017, ele foi repintado com a nova identidade visual do grupo brasileiro. Ganhou o nome Reluz, que é como o grupo batizou seu serviço executivo. De 2013, quando ele foi adquirido até 2017, já haviam acontecido outras aquisições de novos ônibus pela Cidade Sol, assim o 8000 já não era mais o queridinho dos que alugavam carros da empresa para fazer turismo. Assim ele passou a ser visto com mais frequência nas linhas e os turismos ficaram mais raros, como esse em que ele estava em Barretos, em janeiro de 2019, na tradicional festa do peão que acontece na cidade. Logicamente, um carro diferenciado como o 8000, quando não estava no turismo, rodava sempre nas linhas mais importantes da Cidade Sol, como Irecê Salvador, Salvador Chique Chique, Vitória da Conquista Jequié, Jequié Ilhéus. Justamente nessa linha, Jequié Ilhéus, ele estava escalado na última viagem que ele realizou,
no dia 22 de agosto de 2019. Neste dia, ele havia saído às 18 horas de Jequié. A bordo, além de 3 passageiros, seguia o motorista e junto com ele um motorista instrutor da empresa, que ocupava o assento que o guia geralmente usava quando esse carro fazia turismo. O instrutor estava ali para avaliar a condição do motorista durante a viagem, procedimento comum de acontecer em empresas que possuem um instrutor. Completando 16 pessoas a bordo com um fiscal da empresa que embarcou de carona durante o trajeto. Por volta das 21h30, o 8000 se aproximava da cidade de Uruçuca. Restava poucos minutos para uma das paradas para desembarque da linha na cidade de Itabuna. De lá, restaria apenas mais uma parada, já no destino, que seria Ilhéus. O 8000 seguia tranquilamente pela BR-101, quando eles se deparam com uma carreta ultrapassando em local proibido, vindo na contramão em direção ao ônibus. O motorista conseguiu desviar dessa carreta, porém atrás uma segunda carreta, também ultrapassando em local proibido, acaba surpreendendo o motorista. Ele consegue desviar para a lateral da pista, mas a manobra brusca feita pela carreta para desviar fez com que os pallets que a carreta transportava se soltassem e esses atingiram em cheio a lateral do 8000. O impacto com os pallets fazia as primeiras vítimas fatais do acidente, 4 passageiros atingidos em cheio pelos pallets que se soltaram da carreta. Lá na frente, o motorista tentava controlar o ônibus, já com os pneus estourados, a eficiência dos freios ficou bem comprometida e ele não consegue parar o ônibus antes de bater de frente numa árvore. O impacto com a árvore faria a 5ª vítima fatal, o motorista dessa vez. Sem ninguém ao volante agora, o instrutor apenas assiste o ônibus seguir descontrolado e atingir mais uma árvore. O impacto com a segunda árvore quase tira também a vida do instrutor, mas felizmente ele conseguiu sair com vida. Tudo isso na hora do acidente acontece em segundos. Os passageiros, a maioria feridos, conseguem deixar o ônibus pela janela e muitos ainda conseguem ver a carreta tombar metros à frente e pegar fogo em seguida. A porta da carreta se abre, o motorista pula e corre fugindo do local do acidente. Esse motorista, inclusive, nunca foi encontrado. A parte frontal e a lateral esquerda do 8000 foram seriamente danificadas. O carro até foi rebocado a uma garagem da empresa, que diante da destruição que o carro apresentava, não achou que seria viável recuperá-lo. O outro carro da Cidade Sol, que havia sido adquirido junto com esse, o 7090, depois de pintado com as novas cores, teve seu prefixo alterado para 8010, e é hoje o único carro da frota com esses itens a mais, com encosto de cabeça em viscoelástico, com a maquininha de café lá no fundo, com os monitores, e vez ou outra ele ainda aparece fazendo algum turismo, mas agora sem o 8000 junto com ele como era de costume. Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do quadro do luxo ao lixo. Se você não deixou o like ainda, esse é o momento, deixa seu like aí se você gostou da história, se você gosta de ver esse tipo de conteúdo aqui do canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber todas as notificações toda vez que sair vídeo novo. E se possível, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas também conhecerem aí esse carro, que além de ser um carro muito especial, acabou se envolvendo aí nesse fato triste, né? E infelizmente esse carro não voltará a rodar nunca mais. Bom galera, então era isso, apresentei para vocês aí um pouco do carro 8000, vocês puderam conhecer esses fatos aí que envolvem esse veículo. Eu vou ficando por aqui, semana que vem a gente tá de volta aí com mais um vídeo do quadro do luxo ao lixo. Fui!